Queridos, nós estamos aqui celebrando o último culto da IP Aquários do ano de 2024, não é verdade? Nós podemos até ver aqui uma série de lugares vazios, muitos dos nossos irmãos estão viajando já para ver seus familiares, né? Inclusive o pastor Jefferson não está conosco aqui nessa noite, ele viajou para ver a sua família também. Inclusive para pastor Jefferson, eu falei isso de manhã, mas não estava gravando. Hoje de manhã, uma irmã trouxe para você de presente um pudim, mas como você não estava aqui, eu fiz o favor de levá-lo para casa e está uma delícia. Queridos, eu quero convidar vocês a abrir comigo suas Bíblias na Epístola aos Romanos, no capítulo 8. Daqui a pouco meu celular vibra com a mensagem dele. Romanos, capítulo 8. Leremos a partir do verso 28. Amém? Misericórdia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler com vocês agora, mais uma vez, o versículo 37. Vamos ler todos juntos? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Meus queridos, nós estamos encerrando a série de dezembro, Jesus o Vencedor. E ao longo desse mês, nós apontamos diversas vitórias de Cristo que mudaram as nossas vidas. No primeiro domingo nós falamos sobre o fato de que Jesus venceu o pecado. Nós estudamos aqui Marcos 15, quando nós vemos que ao entregar sua vida na cruz, Jesus remove de nós toda a culpa e todo o pecado. No segundo domingo deste mês, nós ouvimos que Jesus venceu o mundo, João 6. Em um mundo que é repleto de oposição, de incredulidade, Jesus demonstra que é o pão da vida e nos sustenta em meio às dificuldades. No terceiro domingo, nós ouvimos que Jesus venceu o inimigo. E nós lemos aqui Mateus 4. Ao resistir às tentações no deserto, Jesus nos prova sua autoridade sobre Satanás e nos garante poder para também vencer as tentações. E por último, na semana passada, nós ouvimos que Jesus venceu a morte. Em João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele revela que é a própria ressurreição e a vida, e nos assegura a promessa
de uma vida eterna. Essa série, Jesus, o Vencedor, ela também finaliza o tema do ano de 2024, sem colar. Vocês saberiam, vocês se lembram de qual é o tema do ano de 2024? Uma fé que salta muralhas. Exatamente. O que nós estamos dizendo aqui com esse texto, queridos? A vitória absoluta de Cristo Jesus é o que de fato nos habilita a possuir uma fé que salta muralhas. Então hoje, ao lermos esse texto de Paulo, nós somos lembrados de que nós não enfrentamos o nosso futuro sozinhos. Nós o enfrentamos com a convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo caminha conosco e nos capacita a viver uma vida abundante. Existe aqui, queridos, uma tensão entre o já e o ainda não. Jesus já venceu por nós, mas enquanto nós aguardamos a sua segunda vinda, nós ainda precisamos lutar. E por isso nós precisamos enfrentar a ansiedade, enfrentar as preocupações da vida, mas enquanto isso, o Senhor Jesus nos capacita a enfrentarmos cada uma dessas preocupações. Nessa carta, o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, um grupo que vivia sobre intensa perseguição, para afirmar aqui a segurança inabalável que nós temos no amor de Deus. Então, do versículo 1 ao versículo 27, que foram aqueles que nós não lemos aqui do capítulo 8, o apóstolo Paulo já havia demonstrado que para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há condenação. Do versículo 1 ao 8. Do versículo 9 a 11, ele diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são habitados pelo Espírito Santo. Do versículo 14 a 17, aqueles que estão em Cristo Jesus recebem a certeza de que são filhos de Deus e herdeiros dele. No versículo 18, nós vemos que sofrer por Cristo faz com que compartilhemos da glória dele. No versículo 19 ao 22, ele diz que aqueles que estão em Cristo Jesus habitarão novos céus e nova terra. Do versículo 23 ao 25, nós gememos em nosso íntimo enquanto aguardamos a adoção por parte do nosso Pai. No versículo 26 e 27, ele afirma que aqueles que estão em Cristo Jesus, há neles um Espírito Santo que os auxilia em toda a fraqueza. Esse mesmo Espírito Santo intercede por nós, por meio de gemidos inexprimíveis. Então, no texto que nós acabamos de ler, agora, a partir do versículo 28, nós vemos que o apóstolo Paulo começa a desenvolver o tema da soberania divina, onde declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele culmina no versículo 39, com a celebração de que Cristo é o vitorioso, e nós somos vencedores nele, independentemente das circunstâncias. Então, quando nós olhamos aqui para o versículo 35, nós vemos uma pergunta contundente da parte de Paulo. Ele faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será que perseguições, fome, nudez, perigo e espada eram realidades que aqueles irmãos em Cristo enfrentavam no dia a dia? Com certeza. Os romanos, que eram cristãos, eles enfrentavam cada uma dessas dificuldades. Então, ser cristão em um mundo hostil como aquele, não era apenas desafiador, mas perigoso para a vida daqueles irmãos. Os seguidores de Jesus frequentemente enfrentavam rejeição social, perdas de bens materiais e muitas vezes ameaça da própria vida. Então, era natural que diante de tamanho sofrimento, aqueles irmãos se perguntassem: se Deus
realmente nos ama, por que Ele permite que passemos por tudo isso? Por que nós passamos por tamanha provação, por tamanha dificuldade? Paulo, ao citar o Salmo 44, versículo 22, lá no verso 36 dessa epístola, ele lembra para cada um dos seus leitores de que essa sensação no interior de abandono não é algo nada novo. Não era algo que apenas aqueles irmãos romanos sentiam, mas é algo de muito antes. O Salmo, ele reflete essa lamentação de um povo que é fiel, mas que mesmo mantendo a sua aliança com Deus, tinha que enfrentar a derrota e a morte. Então essa citação revela que o sofrimento faz parte da experiência de todo o povo de Deus ao longo da história. Então, no entanto, em meio a essa realidade, a gente vê aqui uma tensão teológica. Como nós podemos conciliar um amor inabalável de Deus com as adversidades enfrentadas por nós, crentes? Seriam essas dificuldades uma evidência de que Deus os havia abandonado? Ou será que tem alguma coisa mais profunda aí em jogo? O contexto imediato aqui de Romanos 8 nos ajuda a esclarecer essa questão. No versículo 28, quando o apóstolo Paulo afirma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que ele está falando de que apenas as coisas boas cooperam para o bem dos crentes? Ou será que as coisas que são aparentemente ruins também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Qual a opinião dos irmãos? Será que de fato ele está falando que as coisas boas cooperam para o bem dos crentes? As coisas aparentemente ruins, não. É isso mesmo que o apóstolo está dizendo? Na verdade, essa declaração aqui inclui tanto experiências que são agradáveis, quanto experiências que são dolorosas. Mas é compreensível que esses leitores originais aqui da epístola pudessem se perguntar: isso realmente inclui fome, perseguição e espada? Isso realmente contribui para o meu bem? Como é que isso pode cooperar para o meu bem, afinal de contas? Então nós vemos que essa não é uma tensão puramente intelectual, teológica. É uma tensão também emocional e espiritual. O sofrimento aqui, nesse texto, parece que contradiz a promessa de Deus de que Ele está trabalhando para o nosso bem todo o tempo, independentemente das circunstâncias. E nós não precisamos nos colocar no lugar daqueles irmãos para imaginar algo do tipo. Assim como os crentes do primeiro século, muitos cristãos hoje também enfrentam desafios que os levam a questionar a presença e o amor de Deus, em meio a crises econômicas, em meio à perda de familiares, em meio a diagnósticos médicos devastadores, e até mesmo em meio a perseguições religiosas, que ainda continuam sendo realidades na vida de muitos cristãos. E além disso, nós vivemos hoje num mundo tecnológico. Em tese, a tecnologia nos conecta às pessoas, mas na prática, nós nunca vivemos tão isolados como hoje. E isso intensifica no nosso coração esse sentimento de abandono, esse sentimento de solidão. Então, diante dessas circunstâncias, não é incomum que as pessoas se perguntem: se Deus realmente me ama, por que eu estou passando por tudo isso? E eu acredito que no final do ano, essa tensão se intensifica ainda mais. Porque para muitos, é o momento de refletir sobre tudo aquilo que viveu ao longo do ano de 2024. E para muitos de nós, quando nós olhamos para trás, nós vemos tudo aquilo que deu errado, todos os nossos fracassos, todas as nossas perdas. E aí, de novo, nós nos perguntamos: se Deus realmente me ama, por que eu estou passando por tudo isso? Talvez você tenha orado por uma cura que ainda não veio, por uma porta que ainda
permanece fechada para você, ou por um relacionamento que acabou. Mas nesses momentos, até mesmo os crentes mais firmes parecem que estão desconectados do amor de Deus. A sensação de derrota, de novo, parece contradizer a promessa de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós olhamos para a nossa cultura, parece que esse peso é ainda mais forte. Nós vemos uma sociedade que valoriza o sucesso, a autossuficiência, a felicidade constante. E quando isso não acontece, de novo, nós nos sentimos derrotados. Parece que Deus nos abandonou. Eu já contei essa história para vocês, mas, resumindo brevemente, o ano de 2022 foi um ano muito desafiador para mim e para minha família. Eu enfrentei diversos problemas no ministério, na minha vida profissional, com a minha família, com a minha saúde. Foi um ano de profunda luta nessa área. E eu vou confessar para os irmãos que em meio a essa dificuldade, eu senti uma sequidão tão grande. Eu vivi de fato um deserto e um esfriamento espiritual ao longo desse caminho. Então, não é porque você é um líder cristão, não é porque você é um pastor, não é porque você tem uma caminhada de muitos anos na fé, que você está livre de viver momentos como esse, momentos de dúvida, momentos de esfriamento espiritual. Mas o apóstolo Paulo, ele responde a essa dúvida de maneira muito contundente, de maneira muito enfática. Ele diz que o amor de Cristo não pode ser separado de nós por quaisquer circunstâncias externas. Ele deixa claro que as dificuldades não são sinais do abandono de Deus, mas uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste nas nossas fraquezas. E essa é a mensagem central de Romanos 8:35. Nenhuma adversidade tem poder para nos separar do amor de Cristo. As dificuldades, longe de nos afastarem de Deus, elas devem servir como um palco onde nós experimentamos da fidelidade do nosso Senhor. Então, diante das crises modernas, a pergunta de Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? É um convite para que nós possamos enfrentar os nossos medos, as nossas dúvidas, com a verdade do Evangelho. Então, não importa quão profundas são as dores que você enfrenta hoje, não importa quão sombrias são as circunstâncias que você passa, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A resposta de Paulo para essa pergunta está em Romanos 8:37. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse termo, mais que vencedores, é uma coisa muito interessante. Aqui do grego, hypernikomen, ele está dizendo algo que extravasa a vitória, que é algo que está muito acima da vitória. De fato, algo que nos deixa mais que vencedores diante de Deus. Somos plenamente vitoriosos diante de Deus. E Paulo usa essa expressão justamente para enfatizar que os cristãos não apenas enfrentam as dificuldades da vida com sucesso, mas faz de uma maneira que transcende as expectativas humanas. Essa afirmação de que nós somos mais que vencedores sugere que existe algo além de simplesmente superar os desafios. Significa que as adversidades não são apenas algo que estão ali para nos derrotar, mas são algo que nos fortalecem, porque por meio delas
nós experimentamos mais profundamente o amor de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Martin Lloyd Jones, ele afirma o seguinte: o cristão é alguém que pode olhar para o pior da vida e ainda assim dizer: tudo está bem com a minha alma. Eu pergunto para vocês, queridos, e essa pergunta também é para mim: será que hoje, quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos fazer essa afirmação? Tudo está bem com a minha alma. Ou será que as circunstâncias estão mudando o meu relacionamento com Deus para pior? Essa solução que é apresentada pelo apóstolo Paulo não apenas consola cada um de nós como crentes, mas nos chama a viver uma vida com fé, uma vida com esperança. Ela nos lembra que em Cristo a vitória já está conquistada, e a nossa tarefa é viver essa realidade de maneira plena, proclamando a glória de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Então sim, nós somos chamados a descansar na vitória cabal de Cristo. Cristo já venceu por nós, e nele nós já somos mais que vencedores. Então, hoje, quando nós olhamos para uma sociedade que valoriza o poder, que valoriza o status e demonstra que isso é vitória, e quando nós olhamos para a nossa vida e vemos: olha, não sou tão poderoso assim, olha, não tenho tanto dinheiro assim, nós tendemos a pensar que nós somos uns perdedores. Mas na visão do nosso Deus, e é isso que realmente vale para cada um de nós, nós já somos vencedores. Não por uma luta que nós travamos, mas por uma luta que o nosso Senhor Jesus já travou por nós. Ele venceu por nós o pecado, Ele venceu por nós o nosso inimigo, Ele venceu por nós o mundo, e Ele nos garante a vida eterna por conta disso. Essa vitória de Cristo nos chama a termos ações práticas, concretas nas nossas vidas. E para caminhar para o final, eu quero citar 3 ações dessas. A primeira é: encontre esperança no meio da dor. Pode ser que você, alguém da sua família, tenha recebido uma notícia ruim, um diagnóstico talvez assustador, ou você tenha já perdido algum familiar, ou esteja vivendo alguma crise na sua vida profissional, ou em qualquer área da sua vida. Mas Romanos 8:28 declara: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Tozer, ele faz a seguinte afirmação: é duvidoso que Deus use grandemente alguém que não foi ferido profundamente. Olha a profundidade dessa afirmação, meus queridos. Muitas vezes, aquela sua dificuldade, aquele seu problema, aquele seu desafio, ele será usado pelo Senhor para moldar a sua vida. E talvez, quem sabe, aí estará o seu ministério. Aí o Senhor vai te usar de maneira abundante para abençoar a outras pessoas. Então, o sofrimento, embora sendo doloroso, pode ser um instrumento de Deus para moldar o nosso caráter e nos aproximar mais do nosso Senhor Jesus. Em segundo lugar, fortaleça sua fé em meio às incertezas. Perder o emprego, passar por uma falência, enfrentar dívidas, enfrentar novos desafios em quaisquer áreas da nossa vida, pode ser de fato muito assustador, queridos. Mas em Romanos 8:32, nós vemos a segurança de que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará com ele de graça todas as coisas?
Então essa verdade nos chama a orar com confiança, sabendo que o nosso Senhor vai de fato prover aquilo que nós realmente necessitamos. Charles Spurgeon, ele tem uma outra afirmação que é a seguinte: mesmo ele enfrentando crises de depressão, crises de ansiedade, ele ousa dizer: quando você não pode rastrear a mão de Deus, confie no coração dele, porque Deus de fato é fiel. A gente pode não saber o que Deus está fazendo na nossa vida, mas nós sabemos que podemos confiar no Deus que está fazendo algo nas nossas vidas. Não é verdade? E por último, terceiro lugar, planeje o futuro com coragem e fé. O próximo ano, esse ano de 2025, que está para começar, ele pode trazer grandes mudanças nas nossas vidas, grandes decisões muitas vezes difíceis de serem tomadas, mas em Romanos 8,31, nós nos lembramos de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, de novo, aqui nós somos convidados a encarar os desafios na nossa vida com coragem, planejando com confiança e crendo que Deus já venceu por nós. John Piper, ele diz o seguinte: Deus não promete nos poupar das provações, mas promete nos sustentar em meio a elas para revelar sua glória e fortalecer nossa fé. Então essa promessa de Deus nos dá coragem e esperança para continuar adiante. Bom, eu compartilhei com vocês que o ano de 2022 foi um ano muito difícil na minha vida. Enfrentei diversos desafios, mas foi aí nesse momento que eu achei que era o pior que eu havia enfrentado, foi aí que Deus me moldou, aí que Deus agiu na minha vida, aí que Ele trabalhou no meu caráter, e hoje eu só posso estar aqui com os irmãos, sendo abençoados por meio dessa comunidade, porque o Senhor esteve me tratando por todo esse tempo. Então, quando a gente enfrenta um desafio, quando a gente enfrenta a dificuldade, a gente muitas vezes se pergunta: meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Mas certamente, queridos, há propósito em meio ao nosso sofrimento. Nós temos que pensar mais, queridos, na perspectiva da eternidade e menos naquilo que é temporal. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Essa é uma afirmação verdadeira, cabal, que não muda. E isso ninguém pode nos tomar. Mas nós nos apegamos a pequenos detalhes da nossa vida e esquecemos que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grande revelação que me foi dada, foi-me entregue um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que sou forte. Nós temos uma compreensão muito equivocada, queridos, do que é ser vencedor, do que é de fato ser forte. Quando nós olhamos com a visão do mundo para aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, a princípio nós podemos ver de maneira deturpada que aquilo foi uma derrota, que o nosso Senhor Jesus foi derrotado, foi morto, foi agredido, foi crucificado, e isso ao olhar do mundo, de fato é uma derrota. Mas quando nós
olhamos de maneira completa aquilo que aconteceu com Cristo, nós vemos que a derrota do Senhor Jesus naquela cruz se transformou, na verdade, na vitória dele sobre a morte, na vitória dele sobre o pecado, na vitória dele sobre Satanás. E, portanto, nos foi entregue essa vitória, porque assim como a palavra nos diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, numa visão de mundo, nós poderemos até ser perdedores, mas na visão do Senhor, nós já somos vencedores. E é isso o que tem que importar, de fato, para o nosso coração. Que em 2025, queridos, nós possamos descansar na verdade de que, independentemente das circunstâncias que se aproximam, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Que nesse ano a nossa principal prioridade seja aprofundar o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus, aquele que de fato venceu a morte, o mundo, o nosso inimigo e nos deu a vida eterna por meio dele. Que 2025 seja abençoado para cada um de nós, queridos, e isso quer dizer caminhar de maneira mais aguerrida, mais próxima do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Jesus bendito, nós queremos nesse momento agradecer pelo ano de 2024. Senhor, muitos de nós enfrentou e ainda enfrenta dificuldades, dilemas, problemas ao longo desse ano. Mas, Senhor, nós nos apegamos à Tua palavra que diz que em Ti nós já somos mais que vencedores. E é isso que verdadeiramente importa para cada um de nós, Senhor. Nós queremos dizer que Tu és o centro das nossas vidas. Nós queremos pedir que o ano de 2025 seja um ano onde nós aprendemos a caminhar mais proximamente ao Senhor. Que nós possamos entregar todos os planos do nosso coração diante de Ti e aprender que a Tua vontade de fato é boa, é perfeita e agradável, e que se as coisas não acontecerem da maneira como nós queremos, que aconteçam da Sua maneira, que é muito melhor do que a nossa. Senhor, abençoe os nossos familiares, abençoe os nossos projetos, a nossa vida, mas transforme o nosso caráter, a Tua imagem e semelhança, Senhor. Nós oramos crendo que o Senhor pode e fará grandes coisas na nossa vida, que o Senhor mudará o nosso coração para a Tua honra e glória. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.